Sacola do Voltron. Salve, salve, aventureiros! Central! Estamos hoje em ambiente completamente diferente. Por quê? Porque o tema, mais uma vez, é especial. Sempre especial. Sempre um tema especial. Vamos falar de quê? Vamos falar de... História. Pessoas que não tomam banho. Com certeza. Tanto que é por causa deles que casamento, o mês de maio é o mês das noivas, que era o período da primavera. Tá vendo? Não sabia. Que as flores cheiravam e as pessoas escondiam seus fedores no cheiro. É por isso que existe o buquê. É por isso que eles gostam de perfume, né? Já sabemos o motivo. Vamos falar dele, que está no cinema. Tá no cinema, um filme... É uma apresentação da Apple. Apple TV, que lançou um filme no cinema chamado quem? Napoleão. Aquele que gosta de jogar em equipe. Napoleão, bom na pare. Bom na pare. E hoje, a gente está num cenário diferente, não é por um acaso. Exatamente. A gente está em cenário diferente, por quê? Porque hoje a gente está recebendo duas pessoas de peso que são especialistas em história. Não posso nem falar. É um povo que gosta de história, eles são professores de história. Aí pra você ver. Se alguém pode falar do que a gente não sabe... São os dois. Exatamente. Sejam bem-vindos ao Lute Center, Matheus e Thiago. É nóis. Tamo junto. Depois de um longo inverno, tenebroso inverno. Sim. Pra quem não sabe, só não é o russo. Matheus e Thiago, eles apresentam aqui o Foguete Tem Ré. Exato. E o Acelera do Foguete. E hoje, eles estão aqui. Por quê? O tema surgiu por eles. Exatamente. Isso é legal de falar. Corrimos pro cinema pra assistir o filme. Corremos pra assistir, porque pelo menos isso a gente tinha que fazer. E aí? Assistiram mesmo? Assistimos. Assistiu, Tigas? Assisti. 2h30 de filme. 2h37 de filme. Eu assisti 2 horas e pouco de filme e ainda vi um podcast de 3 horas. Essa aqui Ixi, cara estudou, hein? Isso é outra história. Mas eu me lembro de uma aula que eu preparei de Napoleão há muitos anos atrás, utilizando um Nerdcast. Muito bom, diga-se de passagem. Um episódio velho e que também bem demorado, mas com preciosidades, assim, uma riqueza de detalhes, de falar de balística, das armas do exército de Napoleão. Uma coisa bem Nerdcast, bem nerdologia mesmo. Assim. Inclusive sobre e que os meninos amam, né? Que os garotos amam. Nós vamos falar justamente sobre um problema que teve no filme. Vamos falar sobre vários problemas do filme. E na verdade nós não somos especialistas, nós somos apenas espectadores da história que gostamos de contar um pouco do que aconteceu e estamos aqui para aprender mais de cinema, né, bicho? Porque a gente olha do ponto de vista historiográfico, mas quer entender um pouco mais da produção em si, o que ela significou, se pessoas acharam interessante ou não, né, Tigas? E uma coisa importante, assim, é que os franceses, em grande maioria, odiaram o filme. E aí o Scott, que é o produtor, né, já gritou lá. Ridley Scott. Mas os franceses não gostam nem deles. Isso é verdade. Os historiadores também bateram muito, mas eu acho que é uma coisa muito importante. Não dá para negar a importância do filme de trazer esse personagem, que é um dos personagens mais biografados da história, é um dos personagens que mais foi retratado na literatura. Eu trouxe algumas coisas na literatura, no cinema, trouxe essa biografia de um dos grandes escritores da França do século XIX, Tolstói falou dele, enfim, então ele é uma pessoa assim, que é um dos mais representados na história. Né? Não só ele, a gente tem grandes nomes, grandes heróis, e aí a gente, aqui no Foguete também, a gente gosta sempre de lembrar que os heróis eles têm pés de barro, né? Com certeza. São homens que são... Tem o homem e tem o mito. E a gente tá aqui para falar dos dois um pouco, falar de cinema. É isso aí. Nós vamos desvendar o mito. Vamos destroçar o mito. Bora ver se a gente consegue, hein? Vamos. Vamos começar... Do começo. Pelo filme, a gente já vê Napoleão adulto. Perfeito. Isso. Ele era somente vamos trazendo para termos de hoje, um tenente. General. Ele virou general. Isso retrata no filme esse processo dele ser o tenente e virar o general do exército. Mas, historicamente, isso está correto ou isso... Ele teve uma ascensão, inclusive símbolo da meritocracia.
E a gente pode problematizar essa meritocracia da burguesia, mas ele representa esse símbolo. Mas uma coisa importante que a gente tem que pensar, Napoleão é filho do seu tempo, ou todos nós somos assim. E aí ele nasceu na ilha de Córcega, em 1769, e nessa ilha, é muito complicada essa ilha, porque um ano antes, essa ilha pertencia a Gênova, era uma ilha italiana, e que foi vendida ao rei Luís da França, os vários Luís lá. Então a gente tem que lembrar que essa ilha, se Napoleão tivesse nascido um pouco antes, ele não seria francês, seria italiano. Olha então a gente vê, e aí aquela coisa que o aluno fala em sala, e se é complicado, mas para a gente entender, Napoleão nasceu francês numa ilha que pouco antes era italiana. Como dizia a minha avó, e se não existe? Isso não existe. E diria mais, lá na frente ele vai fazer uma campanha, que a gente até trouxe as imagens, uma campanha para a Itália, e ele conquista a Itália, lembrando que Gênova tinha o domínio sobre a terra dele. Então ele era, inclusive, chamado de Napoleão de Bonaparte. Depois ele vira um francês Napoleão Bonaparte. Agora a gente começa a entender por que todo mundo chama ele de Bonaparte. Bonaparte era um lugar. Não, é o sobrenome, a família Bonaparte, mas é uma família de origem italiana. O Carlo Bonaparte é o pai dele, depois tem a Letícia Bonaparte, e eles vão ter cerca de 12 a 13 filhos, alguns falam 12, outros falam 13, e desses 12 filhos, 8 vão sobreviver à fase adulta, e mais ou menos 4 vão ser reis e imperadores, graças a Napoleão. Então, para a gente ver a capacidade dessa família, que é chamada de nobreza, da pequena nobreza dessa ilha, para se projetar. Napoleão ganhou uma bolsa do rei. Olha só. Bolsista ele, hein? E falava um francês horrível, segundo os seus contemporâneos. Claro que tem um pouco de preconceito, ou muito de preconceito, mas o francês dele era péssimo. Então ele não era italiano, ele era um corso, era da ilha de Córcega. Desculpa, não era um francês, mas vai se transformar em Napoleão. Ele era da ilha mais engraçada. Engraçado. Córcegas. Exatamente. Putz. Não. Não é um Lutz, não tinha uma piada. Estava no Tava não, mas deveria. Outra figura que eu achei interessante no filme foi a presença de um dos irmãos dele. Você lembra qual? Eu não lembro. Eu não lembro o nome. É o que fica o tempo inteiro ali parecendo um abutre. Tem isso. Ele fica o tempo inteiro ajudando a entender que ele ajuda um pouco. Eu não sei se é o José. O José foi muito presente, igual a ser rei da Espanha. Um deles vai ser importante no diretório e vai ajudar Napoleão a dar o golpe do 18 Brumário. O 18 Brumário, você falou aí de questão das flores, né, Nani? Brumário faz referência a esse calendário, esse momento. O calendário foi todo reconstruído. Sim. A gente vê como que a história também tem muito de presentismo, assim, como que os grupos vencedores contam as suas versões. Não é? É importante. O irmão Lucien Bonaparte. Você tem o Lucien Bonaparte, você tem o José, você tem a Carolina, Elisa, Pauline. No filme a gente não acompanha assim toda a família de uma vez. A gente vê o Lucien e o Napoleão e a mãe dele. E a mãe dele aparece lá na frente, quase mais da metade do filme pra frente. É interessante isso, porque o pai dele morre com 39 anos de idade de câncer no estômago, morreu muito jovem. Napoleão quase conheceu o pai, porque ele saiu entre os 9 anos para estudar com essa bolsa, e ele foi estudar para ser militar, mas o militar no antigo regime, que é muito diferente hoje. Pra você ter ideia, tinha dança, tinha história. Napoleão era ótimo em história, péssimo em latim, ótimo em matemática e amava literatura de história política. Uma coisa... Não, e depois, mais pra frente, um pouco, quando ele vier a falecer, talvez ele possa ter morrido também pelo mesmo motivo do pai. O outro câncer, alguma coisa relacionada ao estômago. E também jovem. E jovem. Filho, né? Sim, é a primeira divergência que tem o filme com a história, porque Napoleão devia, no período, né, ele devia ter por volta dos 24 anos
pelo que eu vi. E quando ele morreu, não? Não, no período onde começa a história do filme. Perfeito. E já a gente tem um ator que é muito mais velho, que é o Joaquin mais alto. Não que Napoleão fosse baixo, a gente fala muito em sala de aula. Mas tem um detalhe. Mas os franceses não eram tão altos, como os portugueses também não eram. Então, assim, Napoleão, o ator, né, que é um ator esplêndido, a gente está aqui falando de cinema, né? É esplêndido. E inclusive fez o Coringa, vocês estavam Exatamente. Ele era muito alto, tanto é que as projeções das câmeras, das imagens, eles fazem isso, impactar um pouco nessa estatura elevada, né? Inclusive algumas cenas foram filmadas de forma que deixasse o Joaquin Phoenix mais baixo. Principalmente ficou muito visível isso na cena em que ele encontra na batalha no Egito, que ele vai encontrar, que abrem o sarcófago sim, que ele puxa o banquinho. Naquele momento, toda a cena é filmada um pouco mais de baixo, ele tá sempre um pouco mais atrás e os outros atores mais na frente, justamente para ter essa aparência de que ele é mais baixo do que os outros. Tem alguns, eu lembro de um, mas que alguém ajuda ele a subir no cavalo. E depois a gente vê colocando um escadinho, então os cavalos que foram usados na produção eram mais altos, tudo isso já foi pensando em ter um ator que eu achei realmente muito parecido em determinados momentos com as imagens que a gente tem do Napoleão. As representações que não são inocentes, né, Lu? Tá muito próximo. Tem momentos que é totalmente discrepante, a gente olha e fala assim, isso daqui não, esse é um ator interpretando, mas tem momentos que você fala assim, parece que a foto do livro tá em movimento aqui pra mim. Então, mas o cinema tem essa capacidade. Tem total, né? Tem total, é a intenção, né? A gente trouxe também, cara, um livro didático para que pudéssemos, ao longo do tempo, ir trazendo para como isso aparece dentro da sala de aula. Nós já passamos pela sala de aula há algum tempo enquanto alunos, então a gente não se lembra exatamente como que isso é retratado, né? Mas nesse início de conversa aqui, logo a gente trouxe o livro, esse livro é bem famoso, cara, um dos autores é o Cláudio Vicentino. Esse livro. Essa minha edição até é um pouco velha já, ela tem 10 anos, ela deve estar bem atualizada de lá para cá, né? Mas no início de capítulo que os autores eles passeiam um pouco, eles saem da França, chegam ao Brasil pelo contexto que envolverá Portugal, né? Envolveria Portugal. Ele logo no segundo parágrafo ele traz, aliás, no primeiro até, que o Napoleão é um misto de ambição, estudo e esforço. Daí o fato dele ter conseguido uma projeção militar boa, logo muito jovem, né? O fato de ter vencido campanhas militares anteriores o levaram a esse posto e fizeram com que ele se destacasse dentro do exército francês. E isso o filme deixa bem claro o quanto ele pensa em questão de guerra, o quanto ele pensa em eu só vou fazer isso se eu conseguir ficar mais importante, eu te dou essa ideia aqui, mas se você fazer com que eu faça executar essa ideia. E quando ele vai para a escola militar de Brienne, em Paris, na França, depois ele vai a Paris também, ele vai ainda garoto. Sim. Então, isso que o Nando falou é muito importante porque ele estuda muito. Hoje a gente tem uma leitura do militar no Brasil que, em certa medida, tem muita influência, né? Sobretudo o exército brasileiro, tem muita influência do modelo francês, né? Mas ainda é uma formação mais técnica, mais precisa. Nesse momento, não. No antigo regime, você tem uma formação mais ampla do que é ser um militar. E ele era um garoto. E, inclusive, tinha uma formação religiosa, mas não uma religiosa a ponto de impedir que a formação militar fosse apontada. Por exemplo, ele lia textos enormes, ele lia Voltaire, ele lia, por exemplo, textos ligados aos iluministas. Então, ele era um cara do seu tempo e ele vai se construindo, assim, e vai se transformando também em francês. Repito, ele ganhou uma bolsa de estudos, a irmã também. Para a gente ver como que essas bolsas impactaram o Napoleão. E não era um cara extraordinário, era um aluno mediano, como muitos descrevem. Essa parte de falar que ele é um bolsista é muito importante, porque a gente tem uma imagem de Napoleão que ele é muito grandioso, né? A ideia que a gente tem do Napoleão é que ele já veio grande desde sempre. Entender de onde ele vem, inclusive para poder assistir o filme, começa a explicar algumas coisas que é demonstrada no filme. Porque, querendo ou não,
na movimentação dele ali, na sociedade, a gente vê o tempo todo ele meio que se escondendo. E isso ficou muito claro, principalmente na cena onde ele conhece a Josefina. O Josefino. O que você quiser. Porque eles ficam ali, ele fica distante, ele não aproxima, depois ele procura saber quem é. Então tudo isso... Então, agora isso aí é a magia do cinema, né? Não, mas pensando que ele era uma pessoa que não era grandioso, ele não vem de família tão grande desde sempre. Isso, dentro da magia do cinema, faz sentido para a construção desse personagem que é um estrangeiro, que querendo ou não, ele vindo de uma região que era de outro país, ele é um estrangeiro dentro da sua própria nação, porque ele ser francês de um lugar que recém foi conquistado pela França, então ele é um estrangeiro em seu próprio país. Isso está falando tão interessante, Lu, que a família dele ela defendia um líder local que resistiu aos franceses, o Paoli. E aí o Pauline ele foge para a Inglaterra e depois eles acabam se aliando aos franceses. E depois, com o retorno desse líder, ele fica puto com a família Bonaparte. Essa família tem que fugir para a Itália e da Itália fugir para a França, na região de Toulon, porque eram aliados, né? E ele é o primeiro grande exemplo militar e de líder de Napoleão. E aí o que eu acho interessante é que eles lutam para a autonomia da ilha de Córcega, que vira um departamento, como eles falam, um departamento francês. Então, até essa ideia, até o início da Revolução Francesa, ele sempre se percebeu corso e queria separar a Córcega da ilha da França. Depois ele falou, não tem mais jeito. Eu quero pensar um projeto para a França. Foi interessante você ter lembrado da Revolução Francesa, porque começa ali no início da Revolução Francesa o filme. A primeira cena é ali, exatamente na decapitação, como é que é o nome da rainha? Maria Antonieta. Maria Antonieta. Que depois ele casa com a sobrinha dela. E que vira... Você vê, que doido assim. E que imperatriz da França. Isso o filme já não deixa muito claro. Essa relação de quem ele casa e quem é ela já não fica tão claro no filme. E aí essa é a crítica dos historiadores também. Os historiadores bateram, tá faltando história. Mas aí o diretor, o produtor gritou, pera aqui, primeiro não é um documentário histórico. E segundo, vocês estavam lá, e aí os historiadores bateram nele, assim, a gente não estava mexendo em documentos. E aí eu acho que essa é a beleza, assim, reconhecer realmente que o cara que quer saber um pouco mais de Napoleão precisa voltar aí, precisa ouvir esse episódio. Voltar para os livros. Voltar para os livros, voltar para a história. Uma coisa que eu ia comentar é justamente que nessa cena da decapitação de Maria Antonieta, é a primeira vez que a gente tem a imagem de Napoleão no filme. E historicamente, isso não existe. Porque Napoleão ele estava em destaque de guerra nesse período. Mas faz sentido, pensando dentro da ideia de construção de narrativa, faz sentido para a construção desse jovem que quer ter o poder. Ele vê a queda de um poder e ao mesmo tempo isso me criou uma certa dúvida em determinado momento, porque ele defende nas cenas seguintes a questão de uma... Não é república, como é que era o nome? Um governo não centralizado para o país. Ele chega a falar isso. Então, do ponto de vista da história, eu até anotei aqui, em 1689 ele já é general na região da Borgonha, região muito famosa, né? A gente fala muito. E nessa região, é um centro-leste da França, ali ele já é um general, e a Revolução também chega ali. Eu quero lembrar que a França é mais ou menos o tamanho de Minas, então demora nesse momento que não tem Instagram, não tem internet, mas chega. E ele reprime duramente os levantes ali, a ponto de prender religiosos nas estruturas do convento que tinha por ali. Mas, por outro lado, essa revolução não é dele. Essa Revolução Francesa não é dele, embora ele é aliado do movimento jacobino, seus irmãos, a Itália tirando a França pipoca os movimentos jacobinos, e aí ele pede várias essências. Gente, Napoleão pede várias essências durante toda a sua vida militar. Você falou, Lu, de que ele não é visto, mas para o exército,
O coletivo é importante. Sim. Aí tem uma cena bem mais na frente do filme onde mostra... O coletivo é mais importante do que o indivíduo. Esse coletivo, a união de que como é que é a divisão do exército? Quando você... O comando? É o comando. O destaque de cada... Você tem quando o grupo que entra junto e forma um batalhão, ele tem uma numeração, esqueci. Mas mostra como aquele grupo que Napoleão começou desde sempre e seguiu a sua carreira militar é unido a ele. Absolutamente, ele é um cara que recebe a glória militar, né? É importante, cara, porque eu não assisti o filme, né? Mas importante, é bom. É bom que alguém não tenha assistido. Isso. Porque aí você tá com uma visão limpa pensando no lado histórico. Isso. Aí o que dá para imaginar, por exemplo, ter colocado a imagem da Revolução Francesa e ele ali ao assistir, porque quando nós trazemos isso para a sala de aula, a gente chega ao final de uma Revolução Francesa, depois de 10 atribulados anos políticos muito difíceis, depois de uma crise econômica intensa que é anterior à Revolução Francesa, diga-se de passagem, a gente começa a dizer aos alunos, às alunas que a burguesia, que é a responsável pela revolução, já não tem muito o que fazer mais. Você passou por fases distintas, onde o poder alternou em grupos políticos diferentes. Não resolveu. Não se resolve. E aí você, ao final de uma grande revolução, naquele momento não se sabia que a França definitivamente passava por um processo revolucionário. Isso é uma leitura posterior que os historiadores, as historiadoras fazem, e aí a gente entende que a burguesia precisava entregar na mão de alguém que mantivesse toda a luta burguesa vitoriosa, em detrimento de tudo aquilo que a França venceu do chamado antigo regime, da nobreza. Seja ele quem for, né? Nesse caso. Quem fosse. Né? E aí entrega-se ao exército. E aí encontra-se na figura de Napoleão Bonaparte alguém suficientemente capaz de representar a ordem, de representar os interesses burgueses, entendeu? Então, sacou? Talvez esse primeiro encontro possa ser o link de fato da Revolução, porque temporalmente, quando a gente está estudando, é assim, né? Terminamos a Revolução Francesa e passamos à chamada Era Napoleônica. E aí o início do período de Napoleão é exatamente quando a gente coloca fim à Revolução Francesa, sacou? E eu gosto de colocar sempre no meu material que eu entrego para os meus alunos, de fundamental e médio, algo que tira as suas anotações quando a gente dá aquelas transições, que é a Era Napoleônica, é a consolidação da burguesia no poder. Total. A gente fala isso, mas eu acho que essa expressão, e aqui eu falei das licenças, durante o processo revolucionário, ele está mais na Ilha da Córcega do que na França, olha só. Ele fica de setembro de 1789, olha só, setembro. Tá certo que começa lá em julho, né? Mas setembro. Até janeiro de 1691, ele está de licença na Ilha de Córcega. Não há uma revolução dele no início. Depois ele vai de outubro de 1791, ou seja, de janeiro que ele volta, fevereiro ali até abril de 1692 de novo na ilha, e depois de outubro de 1692 a junho de 1693. Então, isso aqui, eu até coloquei um trechinho de Robespierre que fala que Napoleão se projetou como herdeiro da Revolução. Isso é uma construção posterior, como o Nando falou. Sim. É uma construção de muitos historiadores, mas nesse momento não se sabia. E ele não tinha essa revolução como dele. Se constrói, se transforma. Inclusive, ele defende os jacobinos. Depois dos jacobinos, ele até faz acenos para os girondinos. Depois, ele defende os girondinos. E depois, ele dá um golpe com o apoio de parte dos próprios girondinos. Ele tem um apoio do irmão de Robespierre. Isso, sim. Então, assim, os Robespierre caem. A história de Robespierre é sensacional. Uma coisa que, pra mim, no filme ficou muito forte foi o tanto que o irmão dele manipulava ele. Uma impressão. Ele quem? O Napoleão. O irmão de Napoleão. Você percebeu? Sim. Sim, é porque o tempo todo, todo momento, Napoleão vai fazer isso aqui, o irmão dele age por trás primeiro para poder ele agir depois. Então, eu não sei se isso é perspectiva histórica. Eu acho que pro filme, eu acho que o que eles fizeram no caso foi dividir soldado, foi dividir meio que dividir o personagem Napoleão histórico em dois personagens. A gente vê o Napoleão mesmo como alguém mais da guerra,
Alguém que tem um pensamento mais estratégico. Essa é a parte que eu mais gostei do filme. E o irmão dele tem esse pensamento mais político. Então, o Napoleão no filme ele não passa a ser tão político. Eu confesso que eu não enxerguei. Mas uma coisa que eu acho interessante, ainda voltando a falar dele, assim, e pegando a Era das Revoluções de Hobsbawm, que é um historiador que a gente usa muito, que ele fala que Napoleão é o homem da estabilidade. É o cara da meritocracia e que foi, na verdade, o homem da própria revolução. Mas, repito, isso enquanto confusão. E aí eu diria também outra coisa sobre esse processo de Napoleão, e aí talvez é uma crítica que eu faço direto ao filme, é que Napoleão tem cerca de 30 e poucos anos. Ele é um cara muito ativo. Tanto é que esse caminho que ele faz militar é um caminho de muita glória, de representatividade, de muitas vitórias, embora a primeira campanha que ele participa não tenha vitória. Né? Só que o filme apresenta ele muito bonachão, muito dependente de Josefina, embora ele seja apaixonado por ela, mas essa ideia de colocar o papel das mulheres, essa mulher que domina esse cara poderoso, é algo do nosso tempo. É algo do cinema. Então, não estou nem dizendo que ele talvez não tenha sido subjugado pelas paixões. Eu que todo homem pode ser submetido, mas é uma construção do nosso tempo. Sim. Eu fiquei pensando, depois de assistir o filme, que essa construção dele como dependente da Joséphine era como se ele fosse o cara tão da guerra que precisasse que alguém trouxesse ele de volta para o ambiente, para dentro do próprio país. E ela fazia isso o tempo todo. Tanto que mostra no filme que quando ele descobre que ela estava traindo ele larga no meio do negócio e fala assim: tô indo embora, você vai ser visto como desertor. Então, mas eu só passei meu comando. Mas eu sei que isso, historicamente, não deve ter acontecido. Mas deu a entender de que ela puxava ele de volta pro país. E logo depois que ele volta, é aí que o irmão dele planta na cabeça dele a sementinha de que ele, no filme, que ele deveria ser o imperador da França. Então, mas aí é o que eu sempre falo. É muito interessante a gente construir os mitos, né? Alguém pensou, alguém planejou, igual que no Brasil, Dom Pedro deu um grito. É sempre interessante a gente pensar que são processos. E são processos que envolvem muitos atores, né, Matheus? E aí a gente constrói essa ideia. Não, o grito foi assim. Eu gosto sempre de lembrar, quando o grito aconteceu, não tinha nem microfone. Isso é verdade. Mas então, no cinema a gente tem o mito também da Branca de Neve, a animação clássica do espelho, espelho meu. É uma frase que nunca foi dita no filme. Então. E popularizou e hoje é dito que ela falou espelho, espelho meu. Brasília foi construída por quem? A gente fala sempre Exato. Cá. A gente não lembra que foram os candangos que deram as próprias vidas. E que não foram convidados para ficar, mas ficaram em Brasília. Exato. Então acho que isso é importante, assim, quando a gente lembrar de que não seria algo assim, não dá para acreditar que foi um gênio como um Bonaparte que pensou, mas foi um processo e ele era mais enquanto exército, sabe? Então, de certa forma, Napoleão virar o imperador é como se ele fosse, trazendo para o Brasil, seria nossa ditadura militar. Então, não sei. Não dá pra falar isso, historicamente falando. Pensando que o poder tá vindo para o exército, né? Vindo para os militares. Então, mas o exército, ele representava a ordem e tinha o apoio da burguesia. Ele implanta um projeto que foi vitorioso. Sim. E eu diria mais, assim, Napoleão, inclusive quando ele está nesse processo, ele é o homem do seu tempo. Ele é um contexto da Revolução. Tanto Lu, que quando ele esquematiza, é muito interessante. Tem crise antes da Revolução, tanto é que história por causa disso. E essas crises são crises religiosas, crises políticas. É uma draga, cara. A França é uma bagunça, bicho. A França é uma bagunça. E o pão talvez seja um grande símbolo, né, Nani? O pão francês você gosta aqui, que é inspirado na baguete francesa, né? O pão... Tem a cena do pão.
Então, tem uma cena do pão no filme. Tem a cena do pão. Mas o que tem? O pão... Só que não fala. Lembra muito que o arroz e feijão representa o brasileiro. É uma comida elementar. E é o pão de trigo. E eles começam a misturar aquelas farinhas. E as mulheres na França, durante a Revolução, elas puxam o rei. Eu acho que isso é importante. Aí se a gente quer pensar no papel feminino, e de fato elas tiveram, elas obrigam o rei e falam, olha a realidade de Paris. Vocês estão em Versalhes. Eu visitei o museu da família de Napoleão. Só um minuto. Em Roma. Um selo carteirada de Thiago Pereira hoje. Tem que ter. Mas é um museu muito simples na cidade de Roma. Mas eu visitei também o museu do Louvre, que tem muitas obras de arte, inclusive algumas imagens a gente vai mostrar. E assim, Napoleão, isso eu acho fantástico nele. Se os nossos políticos hoje usam a fotografia, o cinema, as redes sociais, se no absolutismo eles usavam as imagens, Napoleão foi muito feliz em construir sua imagem. Ele se deixou fotografar, só que nessa época não tinha fotografia. Então você tinha pintura, você tinha símbolos, ele virou imperador, ele fez um trono. Outra coisa também que é mito, essa ideia de que ele tomou a coroa do Papa. Ele, de fato, toma a coroa e coloca para si. Mas o Papa já tinha sido informado, mas representa uma separação do poder político e do religioso e do poder político acima. Então, Napoleão era muito teatral, ele queria ir em Notre Dame. Então, nessa cena dele pegar a coroa... Essa parte tá linda. A única coisa que fica... tipo, por ele ter avisado, ou seja, óbvio que ia ser avisado, porque ele se quebra ritos só por quebrar. Mas, na verdade, ele só determinou. Ele tinha esse poder. Mas aí, no momento... Fazendo susto é meio difícil. Na cena, a gente vê a cara da parte religiosa espantada, o povo espantado, todo mundo espantado, e só ele tranquilão. E deve ter sido assim de verdade. Deve ter sido assim porque é uma novidade no meio de uma tradição secular de domínio da igreja, de preponderância religiosa. Então, certamente... ele fez questão de e é uma representação da mudança, da alternância de poder, da maior influência. Deve ter sido assim, de fato, aquele momento lá, tá ligado? Ele, pelo menos no filme, ele demonstra ser uma pessoa que ele gosta de uma representação forte do que ele é. Perfeito. E é uma representação máxima de um poder. Tipo, eu era só alguém importante só no exército. Agora não, agora eu sou alguém importante no meu país inteiro. E aí eu acho que a beleza. O ator, eu sempre esqueço o nome dele. Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix. Ele foi aí vocês vão falar que eu tô dando carteirada de novo. Ele foi ao Museu do Prado, que é um dos 3 melhores museus do mundo, e ele viu as obras de Goya, da resistência espanhola. Gente, a era napoleônica é muito interessante. A gente não dá conta de estudar em sala. É isso que Matheus falou. Não, aqui, são pouquíssimas páginas falando de Napoleão neste livro. E olha que este livro é um livro bem grande, né? Um sistema apostilado, por exemplo, ele diminui ainda mais. Sem imagem, tá? Ainda mais, mas é pouco, cara. Tem o quê? 3 a 4 páginas só que contam uma... Se a gente chama de era... porque tem coisa pra caramba. Pra chamar de era é porque é muito impactante. Não, se a gente for contar no filme, mostra o Napoleão chegando na Revolução Francesa. Então a gente já teria que contar a história da Revolução Francesa. Aí mostra, acho que pelo menos no filme retrata pelo menos umas 4, 5 guerras que ele lutou. Você faz outras campanhas. Fora as outras coisas. E sabe o que eu acho legal? Então é muita coisa pra falar no livro só. Eu recebi muitos retornos de ex-alunos, de alunos. Inclusive um abraço para Sam Alcântara, perguntou, muitos pais de alunos. E aí, eu acho que essa é a beleza, assim. O que você conseguir permitir que o seu aluno, a sua aluna traga sobre o tema é interessante. Sim. Qual que é a melhor aula sobre a napoleônica? Depende, né? Depende do retorno desse aluno, dessa sala. Depende igual agora. Muitos alunos estão impactados com o filme, alguns nem assistiram e estão impactados. Um abraço ao Thiago Seixas, que convidou pra gente assistir enquanto sala, mas a idade não permitiu. Então, qual que é? Já que tem várias seleções aí de documentos, de fontes, o que seu aluno te permite pensar? O que ele traz na sala de aula? Eu acho que isso que a gente está falando aqui, pensando num público que talvez seja professor e seja aluno, é o que você tem de informação. Alguns preferem um lado militar de Napoleão. Sim. Outros preferem um lado... e se Lucas político, se Lucas conseguir colocar ali, tem uma imagem da coroação que eu acho que é importante,
que aí sim o filme foi inspirado nesse. Só que essa obra de arte, que aí eu tava falando lá do Louvre que eu vi, ela é uma obra de arte e ela tem pelo menos 2 cópias. E ela tem cores diferentes. O Jacques David colocou a mãe de Napoleão e ela não estava, tinha brigado com ela não foi. Porque não deu uma moral para um dos irmãos mais novos. Então, mas lá na cena ela está. Ou seja, é uma representação. Essa que está na tela, eu estou mostrando a diferença do Louvre original para do Louvre de Versalhes. A Versalhes. Ou seja, isso não é um vídeo. E mesmo assim, o vídeo tem intenção, não é uma fotografia, é uma representação. Sim. E aí tem uma intenção, tem uma construção. Se a gente voltar naquela, Lu, a primeira lá da campanha, essa aí é a coroação, né? Mas a primeira da campanha, em Notre Dame, né, gente? Não é qualquer igreja. Lembrando que Notre Dame pegou fogo, mas é pra você ver como que isso que Nando falou de século já caiu muito na UFMG, em São Paulo, os vestibulares, comparando a coroação de Napoleão com a coroação de Carlos Magno. Já. E aí o aluno às vezes fala, mas eu não aprendi esses 2 momentos juntos na aula de história. Mas qual que é a beleza? Que não é para ser junto. É uma quebra de expectativa. Tradição, o poder está sendo repensado. Com certeza. É entender os paralelos que a história faz. E olha essa imagem que nós estamos mostrando. Essa aí é linda. Essa é capa de livro, de vários livros. Eu tenho um bitela. Na verdade, cara. São Jorge copiou, viu? Eu tenho até uma réplica de alguns documentos. Devia ter pego, né, velho? Eu tenho uma réplica de documentos. Tem uma réplica de documentos dele, cartas que ele teria enviado à família. Nós dois estamos igual hoje até. E era uniformizado. Eu esqueci disso, cara. E a capa do livro é ele no seu carro. Parece um super-herói. Eu gostava de dar aula com ela, mostrando que como o Matheus falou. Olha a capa. Como o Matheus falou, realmente lembra a ideia do São Jorge, que é uma figura mística. É um herói, cara. Olha as cores. As cores são as cores da França. É um herói. Olha a capa. Que lindo. O movimento da capa, o movimento do cavalo, é impressionante. O cavalo está empinado e Napoleão, com uma mão só, apenas com a mão esquerda, ele consegue segurar e equilibrar. Historicamente, o homem político e o cavalo significam muito. Até hoje, hein? Até hoje. Significam muito. Muitos líderes tentaram se fotografar, né, inclusive aqui no Brasil, com cavalo. Você pega na Nova República, tirando Dilma e Temer, que coisa, né? Dilma e Temer, todos os políticos, Fernando Henrique para cá, todos eles, Fernando Henrique, Lula, Bolsonaro, todos foram até o Nordeste, por exemplo, montar num jegue. Não é um cavalo, mas é uma forma de comunicação com o povo. E aí, essa obra é das campanhas que ele foi vitorioso na Itália. Nessa bendita Itália, contra os austríacos, ele tá imponente. E se você passar mais uma, Lu, eu fiz um recorte. Isso, tem aqui mesmo. Tá escrito Aníbal, que atravessou os Alpes, nessa região que ele foi, e tem Carlos Magno, né? A ideia é o quê? Né? Vamos embora trazer um pouco agora de iconografia e até de semiótica. A ideia é de que esse líder político, esse líder militar, ele se iguala à grandeza do Carlos Magno, que foi... Agora, vocês têm ideia de que século é a história de Carlos Magno? Não faço ideia. Século 8. E a gente está falando aqui de século 18. 10 séculos depois. Fenomenal. 10 séculos depois, sacou? Olha que viagem. E é um guerreiro, que Cartago era uma cidade imponente, depois Roma destrói, e ele atravessa com elefantes os Alpes. Aliás, o Napoleão, cara, como de novo eu não assisti, eu não sei se isso o filme traz, porque eu fiz questão até de nem conversar a respeito, que é para não estragar nada. O Napoleão, ele vai se associando a muitas coisas da antiguidade clássica. Perfeito. O Alexandre o Grande é uma inspiração. Ele fala muito disso. Porque o Alexandre o Grande é uma representação de um grande militar estrategista, construtor de um império enorme. No filme ele mostra ele se fazendo um paralelo a Júlio César. Também. E ele vai às campanhas africanas, né? Ele vai ao Egito, certo? E aí, inclusive, com uma preocupação histórica, cultural, né? É nesse momento que tem, sei lá, a tal pedra de Roseta, é o momento onde começa o estudo de decifrar egiptologista. Então, assim, tem direto dá para trazer pontos do passado que vão aparecer e que muito provavelmente também
foram pincelados aí no filme, né? E isso que Leandro falou da egiptologia é muito interessante, porque foi graças a essa pedra de Roseta, ou pedra Roseta, que eles levaram para a França, tá lá no Louvre. Vocês vão me zoar, tem outra carteirada, eu vi. Essa pedra de Roseta, ela foi usada e descobriu que antes achava que era um simples desenho, eram representações apenas. Depois descobriu que tinha a representação em grego, e o grego não tinha se perdido. Então a gente está falando que essas campanhas de Napoleão permitiram o mundo, que é o mundo egípcio, descortinar para a nossa geração, assim, do século XIX para cá. Total. Os saques ao Egito, até essa briga com a Inglaterra para saquear, ele também, esse saque do Egito, ele é importantíssimo, porque a gente está falando que a França com o Louvre e a Inglaterra com o Museu Britânico, eles têm peças do mundo inteiro, gente. E isso reflete o imperialismo desses países. Né? A gente viu recentemente um manto tupinambá voltando da Dinamarca para cá, para o Brasil. Gente, a discussão sobre... A gente até falei isso com o Matheus para a gente discutir isso. Até não vamos discutir com o professor Pedro Palfunaro, um momento vai surgir. Os nossos... Assim, as Américas, a África e a Ásia, elas foram pilhadas. Assim, né? E Napoleão é esse exemplo. E observação, o Napoleão, ele inova, né? Ele gosta desse teatro e ele tem um chapéu diferente. Né? Sim. Eu acho que o chapéu dele é massa. E no filme o chapéu é uma figura que muito presente. Destaca no meio do campo de batalha. Não é nem só um destaque. Esse chapéu ele é apresentado de maneiras diferentes em momentos diferentes. Sim. Inclusive, em uma das cenas, ele tira o próprio chapéu e coloca na cabeça de Josefina. E isso mostraria, né, no caso, para a construção do filme, que ele que ele vê ela no mesmo nível que ele. Pensando na construção do filme. Do filme. Faz sentido. A construção do filme, exatamente. É por isso que uma das cenas do filme é bem impactante, né? Ela diz pra ele, olha, não olhe para baixo. Ele estava num momento íntimo, né? Se você olhar para baixo, você vai ser seduzido, você vai ser dominado. Ele olhou para baixo. Exatamente. A ideia do filme é de que o homem, por mais poderoso, por mais o imperador dos franceses, ele sucumbiu ao amor, né? Não, tanto que tem quando ele tem o primeiro filho dele com a nova esposa, né? A Maria Luísa. Com a Maria Luísa. Na verdade, não foi nem a esposa, não. Ele tem um filho antes. Ele tem um filho antes no teste de fertilidade. A ideia era essa. Ele leva o filho. A primeira coisa que ele faz depois que passa o período, né, de parto é levar o filho para Josefina ver. Então, Josefina era mais velha do que ele, eles mudam, isso é verdade, eles mudam a documentação, ela já tinha seus 30 e poucos anos, ele tinha seus 26. Então, ela foi viúva, o marido dela foi guilhotinado durante o processo da Revolução, e ele conta isso, Napoleão conta nas suas... Napoleão é um cara que escreve muito, tá? No filme deixou claro que ele escreveu muito. É por isso que ele não é esse cara só militar, ele é uma construção. E eu quero destacar uma coisa importante, vocês falaram aí. A segunda esposa de Napoleão é filha do poderoso imperador da Áustria, né? O Francisco. E esse imperador da Áustria também era sogro de Dom Pedro I. Né? Então, Dom Pedro I a família real portuguesa foge para o Brasil, é inimiga de Napoleão, mas Dom Pedro admira. E ele é casado com Leopoldina e Napoleão é casado com a Maria Luísa. Então, para a gente ver como que as brigas políticas e militares também tem brigas de família, né? E aquela coisa, e a chance porque quando a gente estuda história, por exemplo, vai pro lado da Revolução Francesa, é tudo muito afastado. Quando a gente estuda Revolução Francesa, tipo, é França, tá aqui, tá acontecendo aqui no mundo, e Brasil tá solto. Isso me surpreende saber na história, né, da relação das famílias, que acaba chegando pro lado do Brasil e mudando um pouco o filme. O que me surpreendeu também num filme que bebe de história também, que é A Mulher Rei. Um dos personagens que aparece em Mulher Rei, que vai visitar o continente africano, é um filho brasileiro de uma escrava. Olha só. Então, tipo assim, é um filme que é África. E você fala, não, tá ok, é a África, é eles lá. Talvez tenha algum vínculo do Brasil, porque o Brasil é símbolo da escravidão que veio da África, dos escravos africanos. E do nada se descobre que um personagem é brasileiro. Olha aqui. Então a gente se aproxima mais da história. E Matheus falou aqui sobre o Brasil, eu gosto de destacar. Até hoje o país faz fronteira, a maior fronteira
da França com outro país é o Brasil. E Dom João invade a Guiana Francesa aqui. Que para quem não sabe, a Guiana Francesa não é o francês não é só porque a França dominou algum período. A França domina o departamento. E aí Dom João traz de lá a cana de Caiena, que a gente fala aqui cana caiana, né? Caiena é a capital. Ele traz o fruto pão, traz o abacate. Então esse período é muito importante para o pessoal do Brasil. Verdade. Eu tô falando aqui coisas assim, pra gente falar, não, abacate, mas Dom João domina em retaliação a Napoleão. Agora eu vou fazer uma pergunta de aluno para coordenadores. Vai lá. Meu coordenador é Matheus. Thiago, você foi no Louvre, para. Eu fui no Louvre. Carteirada. Eu assumo a carteirada. Por que separa tanto na hora de estudar história? Por que se separa tanto as informações? Porque eu acho que se a gente estudasse tudo, mostrando essas ligações, igual falou aqui, que Dom Pedro era parente da segunda esposa de Napoleão. As esposas eram irmãs. A gente cria um link mais forte com a história a partir dessas ligações e coisas surpreendentes do que pegar período por período. Eu sei que dividir um livro por período é mais fácil, mas didaticamente eu acho que seria mais tranquilo explicar contando os fatos no período histórico que aconteceu, porque a gente cria um vínculo maior. Olha, eu tomo a liberdade de responder de Matheus, porque ele é uma das minhas referências, aqui Matheus Alves. É sério, eu preciso sempre falar isso, eu gosto de falar das referências que eu tenho. E eu acho, Lu, que é um desafio enorme a história, não é? Sim. E Matheus, e aí eu acho que também tem um pouco disso, e aí eu quero ouvir Matheus, mas eu estou trazendo do ponto de vista bem da sala de aula. Mas acho também que a gente tem muitas conquistas, assim, e aí falando desses dois que eu estou falando que são referências para mim, é uma coisa que acho que ajuda muito o professor ou o aluno, é esse processo de humanização mesmo, sabe? De trazer esse debate para aquilo que é humano, para aquilo que é a demanda do aluno, o que ele sabe. E aí eu tô falando desses dois porque eles sempre me inspiraram nesse sentido. É que tem alguns detalhes, cara, que escapam ao nosso querer. História é Deus e sua obra. Entendeu? Você estuda tudo de todos, ou pelo menos tudo de uma parte de todos, baseado no Ocidente, né? Sim. Que o Oriente a gente efetivamente estuda muito pouco, né? Beleza. Diante disso, você ainda tem uma outra situação que são aqui as coisas que são cobradas em processos seletivos. E aí, enquanto você perguntava, cara, eu tô mexendo sempre aqui porque eu tô lendo algumas coisas. E aí no G1 tem uma crítica ao filme que diz o seguinte: infelizmente, à exceção do romance, o filme nunca se aprofunda o suficiente em qualquer outro ponto da vida de seu protagonista. Tudo é mencionado meio que de passagem, como pontos-chave de uma apresentação de história no ensino médio. Sim. Entendeu? Então você pega aquilo que há de essencial e algumas escolhas que foram tidas como essenciais não são tão essenciais assim, e abre mão de falar outras que talvez tivessem um impacto junto aos alunos muito maior. Se você conseguisse, por exemplo, ter tempo suficiente de fazer conexões de família, de mostrar um pouco, as ligações de família real, né? De famílias reais de diferentes lugares. A invasão a Portugal. Que você pudesse enxergar aquilo que nós falamos aqui no estúdio algumas vezes durante o foguete, falando que aqui a gente está falando do Napoleão, então nós estamos falando da história lá de cima, né? Sim. Mas tem uma história de baixo que faria muito sentido também da gente falar. Mas que para uma história didática, você elenca pontos-chave e você passa em cima dele. E talvez a gente esteja ainda reproduzindo um modelo que pode não ser o melhor. Pode não ser, ou talvez de fato não é. Não é, porque se fosse, nós teríamos alunas muito mais interessados no conteúdo de história. Sim, né? Isso é verdade. A ponto de, por exemplo, imaginar ou assistir o filme de Napoleão com muito maior intensidade, com criticidade. E aqui, em algum momento dessa reportagem do G1 também fala isso, né? De talvez ter uma necessidade de um conhecimento prévio, histórico, para se entender algumas passagens, né? E que provavelmente, talvez, as pessoas não tenham tanto link afetivo com a história, porque faltam lances como esse, que captam o seu desejo de
assistir, entender, conectar. Pô, a família real da Suíça, a família real da França, a família real de Portugal, o cara que é o príncipe regente de um lugar, ao mesmo tempo ele faz parte de uma linha sucessória do lado de cá, e isso impactaria em alguma... Sabe? Isso poderia ser... É claro que isso também tem a ver, influenciado... A gente começa a trazer os casos de família, sacou? Então, deixaria mais... eu acho que afeta mais assim, o desejo, não sei. E aí quem é muito conservador do ponto de vista histórico, historiográfico, pode achar isso um absurdo. Vai falar, não, mas daí a gente está perdendo a essência maior de uma história... política, econômica, sabe? Mas essa dissociação da gente, pensando a gente como aprendiz, né, dentro da sala de aula, é muito complicado. Eu tive uma experiência ruim com a professora de história. E isso me travou. Muitos, cara. A maioria. Real. Isso da quinta série pra frente, história pra mim foi uma coisa extremamente difícil de entender. Não, por conta de uma professora. Hoje, o pouco que eu me interesso por história é por mim e não por professores. Então, mas eu acho que também aí que tá a beleza, assim, também, esse protagonismo do aluno, sabe? Isso. Eu acho que o professor, ele é uma ponte, assim como o livro didático. Eu falo muito do livro didático, mas acho que o livro didático não tem tudo e nunca vai ter, porque o Matheus falou, é Deus e sua obra, mas é um ponto de partida. E tem realidades no Brasil que só tem o livro didático, assim, né? Eu falo assim, no sentido de que é o único material ali. E uma coisa importante que a gente estava falando, o Matheus falou aqui, de casos de família, né? Olha The Crown, né? A gente falando de cinema. Quanto que isso incentiva a analisar, saber da informação da família real. Agora mesmo, essa última temporada sobre a Lady Di. A Lady Di aparece até como um fantasma ali ao redor que os produtores também bateram na tecla de novo. Não é um documentário. Da eterna Rainha Elizabeth, do próprio ex-marido. Mas aí se a gente pega hoje, se a gente for falar, vamos imaginar aqui, falando de Napoleão e de outra perspectiva. Gente, ele teve uma primeira noiva que ele não casa, né? E essa nem aparece no filme. Então, ele não aparece, que é a Desirée, porque ela era cunhada do irmão dele. Esse irmão casa e tinha essa mulher lá, ele apaixona, fica noivo. Olha só que trem doido. Se isso não daria também uma cena interessante do filme ou de uma sala de aula, já que é caso de família aqui de Matheus. Essa Desirée, né, ela é cunhada do José Bonaparte. E Napoleão fica noivo dela, a primeira noiva, né? Ele não casa com ela. Mas quem vai casar com essa Desirée é um militar subalterno de Napoleão que vai virar o rei da Suécia. E até hoje, a família real da Suécia é descendente desse cara. Tá vendo? Aí o que acontece? Pegando a história de Tiago, fazendo um link à sua pergunta, cabe ao professor ou à professora inserir uma história como essa dentro da sua sala, correndo um risco enorme de ser taxado de alguma coisa. Por quê? Porque não trouxe o fato em si ou a história em si. Tergiversou para falar, passou demais, né? Tá falando de coisa que não é da história. E é da história. Sim. Entendeu? É da história isso, sim. Então, às vezes, acaba sendo uma proposta muito pessoal que não é a mesma, talvez, ou quase sempre, daquela que está prevista lá nos documentos, do que vai se fazer em história, entendeu? Porque ninguém vai perguntar isso no processo seletivo, de fato. Então, se não vai perguntar no processo seletivo, o que você está me falando? E talvez eu acho que essa beleza disso é fundamental. A gente não ter tempo para gastar. Não seja engessado em aula. Você tem uma liberdade para gastar. Uma liberdade de gastar uma aula falando só de curiosidades do Napoleão que extrapolam os seus feitos militares, que extrapolam o seu ideal político, que extrapolam a relação dele com a burguesia, o quanto que ele é importante para um código civil, o tanto que ele é importante na organização do banco, de uma organização econômica de uma França que vinha em frangalhos na economia durante alguns bons anos. A reforma agrária com os camponeses, né, Nani? E porque ele é ótimo, porque ele gosta dos camponeses? Não. Veio 10 anos de revolução. Os franceses até hoje quebram o pau, a gente sabe
sabe como que é. Toda hora. Vão dar terra para esse bando de camponeses para ele parar de encher o saco. Sim. E aí eu destacaria um outro ponto que eu trouxe ali, algumas imagens da Rússia, gente. A gente fala muito da Rússia, e o pessoal fala assim, não, mas Napoleão foi burro, Hitler também foi mais burro. Não, gente, tem toda uma estratégia. Primeiro, Hitler não foi, ele, nessa época já tinha previsão da meteorologia, e a previsão dizia que o inverno tardaria, mas o inverno quis vir, eu já até diria que ainda bem. Né? Mas, assim, mas teve um conhecimento militar, não teve depois para pegar a cidade de Stalin, né? Stalingrado, mas aí é outra história. E a mesma coisa é Napoleão. Então Napoleão ele tenta ir pela Rússia, já tinha conquistado a Polônia, e antes do inverno, que a gente fala tanto, veio um calor insuportável na Rússia. E aí quando o inverno veio, eu até já vi professor de química, né, dando aula fenomenal, dizendo que o botão da roupa do exército era de estanho, em baixas temperaturas estourava e o peitoral do soldado ficava exposto. Esse é um detalhe muito interessante que você coloca na sua aula, cara. Só que você pode chamar o professor de química para fazer. Que é muito legal e que vai fazer toda a diferença para você explicar o quão difícil foi a campanha até a Rússia, sacou? Sempre, na história, invadir a Rússia sempre é um desafio. É um desafio. Então, e aí ele cai, sucumbe, a gente está vendo algumas imagens aí, todas da Rússia. Ele cai em 1912, no sentido de perder esse exército considerável lá na Rússia. Ele chega em Moscou, Tolstói até fala sobre isso. Tolstói é um grande homem da literatura russa, né? Guerra e Paz. Já ali, mas quase morria muito assim. Nossa Senhora. Quem se aventura tem que ter. E aí Tolstói, ele fala que Napoleão... claro que é uma leitura da literatura, que Napoleão ficou vislumbrado com Moscou. O czar Alexei I, Alexandre I, deixou a terra de fato arrasada. Não tinha ninguém em Moscou. E aí ele tem a glória de conquistar Moscou e tem a glória de não ter ninguém. Então, pra gente ver o que é também esse homem. Né? Aí eu vi o Scott falando, né, o produtor do filme, falando, não, eu quis representar uma cena fantástica de Napoleão. E, de fato, isso tem registros de que ele atrai o exército russo para um lago congelado e depois detona o lago congelado. Então, ele era um grande estrategista, de fato, mas é uma escolha mostrar essa estratégia de Napoleão. Qual é a sua cena emblemática do filme, assim, que você olha e você fala, cara, essa cena foi a melhor? É a sua, Matheus? Qual que você acha que foi essa? Eu fico na invasão, quando ele chega em Moscou, ele senta no trono. Porque é uma cidade vazia e ele senta num trono. Não tem nada na cidade. Tipo assim, eu conquistei nada, tô aqui, eles largaram tudo. Mas ao mesmo tempo que ele conquistou nada, é tipo assim... Chegou ao trono. A imagem que passa é essa de que eu sou grande o suficiente para poder sentar nesse trono. Então, e caiu por essa grandeza. Exatamente. Qual foi a cena mais emblemática do filme? Eu acho que uma das cenas, eu gosto dos campos de batalha. Essa parte militar me atrai. Os campos de batalha e aí, quando mostra o Wellington lá, que representa a Inglaterra, né? Porque eu acho que... Fala em Wellington, eu só penso em Bife Wellington. Bife Wellington foi a primeira coisa que veio na cabeça. Assisto muito Masterchef. Falou Wellington, eu penso em Bife Wellington. Masterchef. Inclusive, Masterchef mais uma recomendação aí da semana. Jovens de mais de 60 anos cozinhando. Eu amo, mas eu não consigo acompanhar. Assim, vou acompanhar. Assiste no YouTube, cara. Mas eu vi um dia que tinha uma mineira lá e a mineira deu uma expressão mineira lá. Eles não entenderam, não, né? Você tá doida? Eles acharam que ela tava eu vi o Masterchef colocando, eu vi um cortezinho, né? Mas e nesse mais agora tem uma senhorinha de Brumadinho, maravilhosa. Maravilhosa. Apelido carinhoso? Rachel? Não, eles estão chamando ela de Rachel. Uma senhora. Tem ela e tem uma senhorinha de Paraguaçu também. Muito bom. Legal. Fecha o parênteses, mas é isso. Olha aqui que deu fome. Aquele negócio assim, eu acho que no Lute a gente nunca consegue ficar no assunto. Bife Wellington, Masterchef, senhorinha de Brumadinho e Paraguaçu e volta para Napoleão. Então, também uma outra coisa, já que eu falei da Rússia, essa grande inimiga de Napoleão. Acho que essa cena que mostra a Inglaterra. Gente, sim, Napoleão tinha o maior exército, a Inglaterra tinha a maior marinha. Ele tentou na Batalha de Trafalgar detonar e destruir, não conseguiu. E aí o que ele faz? Tenta o bloqueio continental, que a gente fala tanto em sala de aula, né? E aí a Portugal fura o bloqueio.
E aí a família real de Portugal vem pro Brasil, impacta, etc. Mas assim, eu acho que essa cena do Duque, e também quando é uma cena construída, ele tá lá almoçando, Napoleão almoçando, jantando, almoçando, e aí você tem os jovens aspirantes militares da marinha inglesa, e todos conversando ao ouvido de Napoleão. Napoleão, não, você faz isso. Aí o Wellington chega e fala, quem mandou esse cara aqui? Tira todos. Aí Napoleão fala, não, ó, pode apostar, esses caras aqui têm soldados, tem futuro. Porque Napoleão usou o conhecimento que ele tinha de direito inglês para solicitar que ele ficasse na Inglaterra. Então, eu acho que essa cena, Nani... Tem uma passagem, cara, da história de Napoleão que eu acho muito legal. Quando ele é exilado pela primeira vez... Em Santa Helena. Em Santa Helena. Não, Elba, desculpa. Elba depois, né? Não, Elba é primeiro. Primeiro. E aí, ele foge, ele está marchando em direção ao retorno essa cena também tem no filme. E aí ele se encontra com os militares. Que deveria perseguir. E aí ele diz para os militares, né? O chefe de vocês está aqui. Virem e vamos retomar o poder. E aí, galera... no filme ele vai ter plot sentimental, tipo, eu quero voltar pra minha terra. Mas é isso. Ele fala, eu quero voltar pra minha terra. Vocês vão impedir de que eu volte e leve vocês a glórias que tiverem em batalha. Eu acho que o presente influencia muito no passado. Demais da conta. Sim. Quer dizer, vou refazer minha frase. O presente influencia muito na visão que nós temos de passado. Sim. Mas quando eu imagino uma cena como essa, aí o filme ajuda muito a você desenhar isso. Talvez essa seja uma passagem que me motivaria lá no passado a fazer história. Eu acho isso muito legal. Você se transplantar para esse momento. Imagina aquele cara com um pequeno número de soldados, porque ele era um prisioneiro, ele era um preso político, né? Exilado. E aí ele se encontra com um exército que está ali para prendê-lo, e ele fala, vocês vão lutar contra o seu comandante, contra o seu capitão, contra o seu imperador. Aí os caras vão vir e voltam com ele, sacou? Pô, velho, é um negócio que de se imaginar é muito poderoso, cara. É muito poderoso. Muito forte no filme. A hora que então essa é a minha cena favorita, então. Essa é a minha cena favorita. Até porque ela é quase cômica. Porque ele começa falando... que o seu imperador quer voltar. Aí tá o batalhão inteiro apontando a arma pra ele, né? Aí um cara grita. Aí ele continua falando. Aí mais caras gritam. Até que todo mundo se volta a favor dele. A gente volta pra esse papel do coletivo. O exército é um corpo. É um corpo. Né? Os militares são um corpo. Eles são unidade, não pode ser indivíduo. E aí até voltando, você consegue atrair. E até voltando em olhar a questão política, o exército ele é a parte até da própria política. Sim. Porque ele é política, mas Napoleão, ele não pode... não. Napoleão não, mas o exército... Mas isso aí, essa construção que eles fizeram para essa cena é mais uma... É mais uma coisa cinematográfica, porque fica muito mais forte. Mas é um cinematográfico inspirado nesse fato que o Matheus contou aqui. O fato tá ali. Mas a construção dele de colocar apoiar e depois vem mais isso vai ficar muito mais forte. É como se eles estivessem tomando a consciência. A gente comentou lá no início sobre a parte da invasão, da batalha lá no Egito, e a gente ficou de comentar uma coisa que ficou errada. De balística. Que na balística, pensando na balística da época, é impossível atingir o topo de uma pirâmide. E no filme, isso foi colocado. Napoleão, ele dá um tiro no topo de uma pirâmide. É uma linha reta? Quase isso. É um 45 graus bonito ali. Mas que realmente isso aí do filme, mas que muitos atribuem aquele nariz da esfinge aos canhões de Napoleão, isso de fato existe. Mas na pirâmide é impossível não altura. Não contando filme. Para quem não sabe, o filme teve um analista histórico participando, ele era consultor, fazia parte de toda a construção, ajudava a direção, e quando ele questionou isso pro diretor, a resposta do diretor foi: isso nós vamos fazer do filme. E você riu.
Aí é a pitadinha, cara. É a pitadinha de Hollywood de forma... É um pouquinho de épica. Ué. Porque se a gente for eu falo assim, que às vezes o bom do cinema é melhorar um pouco a história. É licença poética. Poética. Porque, por exemplo, pergunta pra qualquer pessoa o que a pessoa sabe sobre a história do Titanic. Todo mundo vai lembrar do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio não tava no filme. Não tava, o personagem do Leonardo DiCaprio não existe. Sacanagem. Mas o filme faz aquela tragédia que aconteceu ser viva até hoje. Agora, pior tanto é que a gente viu tanto é que teve uns tolos lá que quis navegar. Mas é justamente por quanto que esse imaginário. Sim. Né? Isso. Doideira, né? E pensar que o Titanic, talvez, de ser grande, que a gente conhece, o Titanic é o terceiro navio que se acidenta da mesma fábrica. Discussão para outro. Eu encerraria sobre Napoleão dizendo que os mitos, eles sempre nos atraem, né? Os grandes homens, as grandes mulheres, os grandes generais, os grandes imperadores, atraiu Napoleão também. Por falar em mito, tem um que eu acho bem legal, controverso. Diz que ele era um cara muito chato. Chato do ponto de vista pessoal, principalmente à medida que ele vai ficando um pouco mais doente. E aí contrata-se um médico para poder cuidar do seu possível câncer, né? E que alguns momentos antes do anúncio definitivo de sua morte, uma parte de seu corpo sumiu. E vocês sabem qual é a parte do corpo dele que sumiu, né? É o seu órgão genital. Que teria sido cortado, hipoteticamente, pelo seu médico, em um momento de fúria, em nome de todos os xingamentos que ele pudesse ter feito. E aí há uma história de que depois, no futuro, achou-se isso guardado, vendeu-se, leiloou. É o problema do sax. Aí, de novo, voltamos à história lá da sua pergunta. Como que é possível, dentro de uma aula de história, você montar um storytelling, para falar uma expressão mais moderna, cinematográfica, para que o seu aluno de fato, para que a sua aluna de fato preste atenção naquilo. E aí você encerra a história do Napoleão com mais não sabemos se é verdade ou mito. Não, mas tem realmente provavelmente particular e inclusive muito pequeno. Diferente. No filme a gente poderia falar, por exemplo, sobre a Revolução Russa e falar de um outro personagem que é Rasputin, mas isso é outra coisa, diferente, maior. A esposa de Napoleão deixa claro que ele não é tão avantajado nos seus Países Baixos. Olha pra você ver, cara, são pequenas situações, e isso aqui é um detalhe cômico, a galera gosta. Exatamente. Você traz pra perto de si quem não tava prestando atenção, mas que, no ensino fundamental, o que a gente quer falar? Exatamente. Piadinha quinta série, etc. Abrir livro de ciências da parte de estudo do corpo humano. Agora essa de Napoleão e essa de Rasputin, que são duas revoluções, né? Francesa e russa, realmente gera barulho, né? Exatamente. Do filme, não é o estilo de filme que eu gosto de assistir. Eu também não. Eu achei ele chega a ser cansativo pelo tanto de fato histórico. Mas é longo, né? É longo. É quanto tempo? 2 horas e meia. 37. É longo. 2 horas e 37. Mas assim, é um filme muito bem construído. Não sei se é por conta de eu já acompanhar com o tempo as produções da Apple TV. São produções extremamente bem trabalhadas e construídas para que tenham um visual excepcional. Você fala do ponto de vista de fotografia, como é gravado, a fotografia, a cenografia, os figurinos. Você assiste ali, você acredita que aquilo ali é naquela época. Não tem tipo detalhe de roupa, o detalhe então, agora a roupa. Agora deixa eu só falar, a roupa eles pegaram não só no Louvre, mas onde Napoleão está enterrado, que é no antigo Hospital dos Inválidos, que tem todo um sarcófago, tem todo um monumento, né?
E aí eles foram muito precisos, porque tinha uma cultura material, tudo preservado, e aí eles deram conta de reconstruir isso com a qualidade excepcional. Isso é legal. Bacana. Isso é bacana. E o visual do filme, ele vai mudando. Na parte que Napoleão, ele tá no tempo áureo dele, quando ele vai crescendo, a imagem vai ficando mais quente. É verdade. Eles colorem o filme para que ele fique mais amarelado. Olha só. Então o branco, se você olha pro branco, o branco não tá branco, ele tá meio dourado. Mas a imagem dele de idade não muda. Não, que é uma crítica. Que ele tá... Porque o Joaquin Phoenix, ele tem uma cara mais velha. Ele tem. E pegando que Napoleão começou essa jornada dele, né, até chegar até chegar como imperador, ele devia ter por volta dos 20 e 30, e pegar que Joaquin Phoenix já é um ator com mais de 50, né? Então a gente tem essa discrepância, essa distância. Mas isso não pega tanto, isso não pesa tanto na história do... Não. O que pesa mesmo é justamente essa questão de, na época que ele tá na parte mais áurea da vida dele, tá tudo dourado. O branco é amarelado. Legal. Quando ele começa a cair, as imagens vão ficando verdes. Tem uma presença de verde e de azul. O que vai trazendo uma melancolia para a história do filme. Você viu isso na hora lá no cinema? Você sentiu esse drama? A gente vai sentindo isso. É óbvio que a gente para analisar, sentar, porque a gente que assiste pensando... Napoleão tinha 35 anos. 35 anos. A gente que assiste o filme, porque assistir filme pra gente não é um momento de diversão, é um momento de trabalho. Hoje em dia é isso. Hoje em dia eu faço então isso. A gente assiste o filme e depois a gente vai analisando coisas que acontecem. Mas você percebe que tá amarelo e depois você vai vendo ficando mais verde, que é justamente essa caminhada do amarelo, que representa alegria, felicidade, que a gente sabe disso na teoria das cores. Psicologia das cores. E a gente vai carregando pro azul, que simboliza tristeza. Melancolia. A própria parte, toda a parte que é guerra na Rússia, é sempre essa parte mais triste. E pra ficar mais triste ainda a parte de que eles estão num local que é inóspito para eles, que o frio era maior. As pinturas que a gente mostrou também tem como as pinturas da época. Porque são pinturas da Rússia, e a ideia é falar assim, olha, nós vencemos Napoleão. Há uma intenção. E é no filtro que eles veem. O filtro deles é mais azulado, é mais esbranquiçado que o nosso. O nosso é mais quente. A gente fica até falando. Não fala quente, não, gente. Mas você presta atenção, toda vez que os Estados Unidos vai representar México, por exemplo, é amarelo, vral. E não só México, a gente poderia pensar, depois vocês convidam a gente para contar, a gente vai falar, por exemplo, sobre a Guerra do Vietnã e sobre como o Rambo, né, foi construído. Sim, os Estados Unidos ganhou essa guerra. E é também amarela. E nessa construção a gente consegue ver esse apreço que eles tiveram no detalhe de mostrar, de tentar transmitir para quem está assistindo o filme, apesar de 2 horas e 37, para um filme extremamente carregado de história, porque ele passa assim, tal época, tem um pequeno resumo, começa o trecho com um resuminho do que vai acontecer. Então você já tem uma localização histórica. Se você pegar o livro de história, você consegue acompanhar algumas coisas. Só que ele mostra pra você assim, aqui Napoleão tá feliz, então tá tudo amarelado. Aqui Napoleão tá triste. Até na cena que Napoleão descobre que ele estava sendo traído, a cena começa a ficar azulada. Porque ele tá num misto de emoção ali. E isso é interessante a gente observar. Mas de fato ele foi informado. Mas é interessante a gente observar isso porque a gente começa a pensar além só do fato histórico, mas também de como isso vai interferir na nossa emoção de quem está assistindo a construção, né? Que da hora, velho. Eu gosto dessas coisas, eu acho interessante, né? Porque pra além de uma análise... Cara, eu vou falar um negócio pra você. Historiador é chato, cara. Entendeu? Nerd também. O filme, ele tem uma função, vamos pensar, na minha opinião, de entretenimento, né? Uma produção cultural, provocar o debate. Então, assim... Não dá para você ater a todos os elementos históricos, vai florear mesmo, porque é assim que funciona, até porque também há uma intenção econômica por trás disso, e para se
se concretizar essa intenção econômica, você tem que ser atrativo ao grande público. Então, vai cortar parte, porque não dá pra contar a história do cara inteiro no filme só. Não. É um personagem muito grande. Exatamente. Muito grande, do ponto de vista de importância, do ponto de vista de controvérsia. São várias coisas. Você poderia ter recortes ali. Talvez, olhando para a visão que vocês enxergaram, que aparecia, de certa forma, ele muito militar, um irmão mais ligado à política, a esposa associada a um lado talvez mais sensível, sacou? Talvez sejam faces de um mesmo Napoleão que, na impossibilidade de demonstrar somente naquela personagem dele, e aí houve essa divisão, e pro enredo, para a construção cinematográfica, talvez tivesse feito muito mais sentido dividir isso, né? É claro que eu talvez esteja completamente errado por nem ter assistido, mas é uma hipótese pertinente. Você falou, faz tanto sentido que assim, olha, por exemplo, o museu, o Arco do Triunfo hoje em Paris, que ele mandou construir com suas glórias, inspirado lá nos antigos romanos. Muita gente nem lembra, por mais que sabe que é de Napoleão, nem tá lá por causa de Napoleão, tá por causa do arco. E esse arco hoje faz parte da arquitetura de Paris. Então, é isso. O cara tá lá tirando a fotinha dele, ele nem tá lembrando de Napoleão muitas vezes, muitos lembram, obviamente, né? Porque ele é conhecido, mas outros estão pelo arco, e estão subindo lá pelo arco, estão pela porque virou um ponto turístico, mas é arco. É um debate que se for parar pra pensar, Napoleão tá lá. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é um produto que foi feito para entretenimento. Existem fatos históricos fechados lá, sim. E a gente precisa saber diferenciar o que é um livro de história, o que é um documentário, do que é uma obra artística. É uma obra artística que homenageia um grande imperador da França. Uma grande figura histórica. Portanto, assista o filme. É isso. Agora, vale a pena assistir. E ainda está em cartaz, né? Em cartaz ainda. Fica em cartaz até semana que vem. Agora, o que eu gostei mesmo, que retrata pouco, mas eu gosto, é o quanto as pessoas na época da França gostavam de ver pessoas mortas. Porque a guilhotina era uma atração. Porque até mostra que o cara lá que... Mas a guilhotina era mais humanitária. Extremamente era. Não, mas você... Era machado. Mas assim, porque... nesse sentido. Nesse sentido, a morte era mais rápido. Mas assim, no filme passa rápido a questão do cara que tava na Suprema Corte, que ele começou a guilhotinar qualquer pessoa. Robespierre. O Robespierre, ele começou a guilhotinar com uma atração. Pra tipo assim, tá dando, o pessoal tá começando a ficar muito revoltado. Vamos guilhotinar alguém, as pessoas ficam felizes, jogam uma fruta velha e amenizando a população. Então, aí a gente pode depois, em outro momento, e que se pese críticas e problemas, aqui entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, na bilheteria nacional, é o filme que mais arrecadou aqui, né? E com uma distância... Não é tão grande assim não, né? Uma bilheteria de aproximadamente 4,74 milhões de reais, né? É uma boa média para o filme. O filme ele ganhou não só no Brasil, ele está sendo muito visto ao redor do mundo todo. É um dos filmes que mais ficou, que mais teve público agora nesses lançamentos de dezembro, de final de novembro e de dezembro. Exatamente. E a Sony tem soltado umas notinhas no Instagram e tal, e mostra o chapéu do Napoleão colocando pão de açúcar, triunfo. E eu vou falar uma coisa com vocês, ele foi muito feliz na sua propaganda política. Sim. Esse chapéu é muito famoso. Não só o chapéu. Não, pra finalizar, o chapéu tem a cena do tiro no chapéu, né? Nossa! Que o atirador de elite da época. Não, mas tá todo mundo com mosquete. O cara tem uma lupa na arma, atirador de elite. E ele ouviu que não atire em Napoleão. Exatamente. Não mate ele. Na cena, não sei se isso acontece na batalha, porque na batalha não dá pra saber até onde eles retrataram o que ocorreu durante a batalha. Mas se ele tivesse com o chapéu, era conhecível mesmo. Mas o chapéu era. Porque mas eu falo assim, porque antes de começar a batalha em si, tava chovendo, e esse tirador de elite olha e vê Napoleão parado na barraca. E fala, se quiser que eu mato ela agora... É a Batalha de Waterloo. Essa batalha é a mais famosa. A Batalha das Nações, o de Lespe, e a Batalha de Waterloo. Aí ele fala pro comandante dele, se quiser que eu mato ela agora, dá pra matar. Aí o cara, não mate Napoleão.
Agora isso. Assistem o filme. Não sabemos até onde isso é baseado só em falácias de boca em boca. Napoleão não morreu nesse dia. O fato é que Napoleão não morreu nesse dia. Pode ser baseado em fontes Times New Roman. Exatamente. Pode ser. Gente, foi um prazer. Obrigado por nos receber. Valeu demais. E esse, por incrível que pareça, é o primeiro que a gente vai terminar com menos de 1 hora e 20 minutos. Deu quanto tempo? Estamos online, ao vivo? 1 hora e 17 minutos. Que bom. 4 horas e meia, tá? Que bom. É porque a gente tem um padrãozinho aqui no que a gente começa termina mais ou menos. 1h30. A gente não olha nem relógio nem nada. A gente olha. Fiquei feliz. Dá pra escutar e assistir o filme de 2 horas. Dá pra escutar. Você escuta ou assiste esse episódio, 1 hora e pouco, mais o filme de 2. Exatamente. Faz o seguinte: assista o filme, aí você assiste o podcast, você comenta. Porque a pessoa já vai ter assistido. Ela tinha que ter assistido primeiro o filme, porque aí ela ia esclarecer algumas coisas aqui, algumas dúvidas que a gente ficou. Não, vou deixar. Não, assista o podcast e procura as cenas que a gente falou no filme. É nóis. Galera, a gente se vê na semana que vem. Foi!